Pode ir. Bom dia, igreja. Amém. Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui reunidos e eu quero contar um testemunho para vocês. Eu preciso contar esse testemunho que aconteceu comigo. Há uns 20, quase 30 dias aqui atrás, eu sempre tenho um costume de quando eu vou me deitar para dormir, eu entrego minha vida nas mãos de Deus. E peço ao Senhor Jesus que coloque os seus anjos ao meu redor para que eles me guardem, guarde a minha casa, guarde a minha família toda. E assim é sempre. Agora, uns dias aqui atrás, como já falei, sim, eu peço ao Senhor Jesus também que me dê um sono cheio de paz na presença dEle e me dê sonhos também, sonhos construtivos, para que no outro dia eu possa fazer pelo menos um pouco do que Ele me ordenou, através do sonho. E aí, esses dias, eu fui deitar nessa lembrança, fiz a minha oração. E ele aconteceu que à noite eu tive um sonho. Entre dormindo e acordado, que eu chamo de visão. Este sonho aqui, para mim, foi uma visão. Eu ia por uma estrada boa, porém pedregosa. Mas eu chegava numa certa altura, assim como fosse um morro, fui subindo, e lá em cima eu vi um vale lá embaixo, só que o vale, ele não tinha barranco, ele não tinha fim, era onde minha vista alcançasse. E passando, e eu fiquei olhando aquele monte, aquela distância. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via mais nada a não ser um clarão. Um clarão muito grande. Não era clarão de sol, não, era um clarão que não queimava. Era um clarão muito grande que podia enxergar qualquer coisa. E aí eu ficava olhando e falava assim, pensando, né? Que coisa mais bonita. Isso não é coisa do homem. Isso não é coisa da terra. Para, só um minutinho. Vamos esperar que para a gravação. Pode continuar. Bem, aí eu olhava e via aquele clarão que não tinha fim.
era infinito. Eu olhava para frente, você deu por vista, assim, você está lá no Porto Seguro, não sei se você já foi em Porto Seguro, ela já foi. E lá em cima daquele monte, que tinha onde foi celebrada a primeira missa, você enxerga o mar o tanto Que a visão alcança. que a vista alcança. E nesse clarão era muito mais. Aleluia, Senhor. Glória a ti, meu Deus. Parecia que adiante desse clarão havia mais outra extensão de luz. Não era água, não, nem luz do sol. Era a luz, era uma luz muito clara. E era para frente, dos lados, de todos os lados e para trás. Para trás eu não olhava. Mas sei que o clarão, ele começava lá atrás. Ou que não começava, ele não tinha fim, nem começo. Aí eu parei e pensei assim, pai, isso é uma coisa infinita. Eu não falava pai. Eu falava, gente, isso é uma coisa infinita. Onde é que já se viu um clarão desse, sem luz, sem lâmpada, sem nada, sem nada. Sem sol, sem lua, sem nada. Aí uma voz, eu sozinho no meio desse clarão. Não tinha ninguém. Não via ninguém lá na frente, não via ninguém lá do outro lado, nem do outro. Aí eu pensei, meu Deus, mas o que é isso? Um clarão desse, isso não é coisa de mim, de nós, da Terra. Isso é coisa do infinito. Aí alguém do meu lado direito, eu não vi quem foi, ouvi só a voz. Falava assim. Ouvi, aí eu falava assim, mas o que é isso que está acontecendo? Que clarão é esse? Aí a voz me falava assim, tudo isso que você está vendo, tudo isso é o tamanho, a largura e a altura da santidade de Deus. Da santidade de Deus, eu pensei assim, é uma coisa muito fina. Eu não posso ficar com os olhos abertos, eu não posso enxergar, meus olhos é impuro. Como é que eu podia ver aquela maravilha toda? Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso falar isso com ninguém, porque se eu falar, isso era meu sonho. Se eu falar, o povo vai falar que é mentira. É eu tresvaleando porque eu já estou velho e fico vendo coisas que eu estou comparando. Aí eu falava assim, mas como que eu vou fazer? Ficava confuso. Aí a voz tornava a me falar, mansa, você tem que testemunhar isso
com uma pessoa primeiro. E aí, na lembrança do sono, já vinha se é infinito, se é espiritual, eu tenho que comunicar primeiro ao meu líder espiritual, que é o pastor. Aí, nessa hora, eu lembrava da igreja e lembrava até do nome, o significado do nome da igreja. Aí, eu pensei, eu tenho que comunicar primeiro, eu tenho que estimular primeiro ao meu líder. E depois eu vou testemunhar para outros. Aí eu fiquei naquela, sentindo muita alegria de ver aquele clarão, uma alegria muito séria de ver aquele clarão sem nem nunca ter visto falar, nem escrito, nem falado, né? Nada. Então, eu falava, isso é uma coisa infinita mesmo. Aí a voz tornava-me falar, tudo isso é a santidade divina. Aí eu entendi, mas espera aí, a palavra nos fala que Jesus está sentado à direita do Pai. Essa claridade deve ser o Pai. E cadê Jesus? Porque Jesus, tudo isso no sono eu pensando, né? E meditando. E a palavra nos fala que Jesus está sentado à direita do Pai. E eu não estou vendo nem o Pai, nem Jesus. O Pai, eu senti logo que eu não podia ver, porque eu era e sou impuro. Eu não podia ver a santidade. Mas Jesus já tinha passado por a terra e foi visto por todos, e através da fé está até hoje, visto por todos. E aí eu pensava assim, mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu pensava de novo, se eu falar isso com o povo, eles vão falar que é minha mentira, que é tresvalia da velhice. Então eu vou ter que falar com o meu líder espiritual. E aí eu falei com a Adriana que eu queria sair com Pedro um dia, que eu tinha um segredo para falar com ele. E nós fomos esperando o dia, até que deu certo, nós ir lá no Jaraguá. E lá eu falei com ele. Ele me apoiou muito bem e falou que eu devia dar o testemunho. E é o que eu estou fazendo aqui hoje, dando esse testemunho aqui para vocês e falando com vocês, com todos vocês, que a santidade divina, nós temos às vezes de falar o nome de Deus em vão. Em vão é assim, tudo em vão que eu quero falar. E tudo que falar em nome de Deus, a paz de Deus, o plano de Deus, é isso, é aquilo, é Deus. Quer dizer, muitas vezes você está com Deus no coração e Ele está agindo, Ele está lá no universo,
e está lhe compreendendo. Muitas vezes você não precisa falar no nome dele porque você não está nem lembrando dele. A gente às vezes fala em Deus, põe as coisas na mão de Deus, sem falar, sem estar nem lembrando. Deus está longe daquilo. Então chama-se palavra de Deus a você usar o nome de Deus em vão. Então, eu quero falar com vocês, meus amigos, meus parentes, meus irmãos, filhas, que nós precisamos pensar muito nisso, na santidade de Deus, que é fina, é infinita. Nós não temos nem como comparar a infinidade que é a santidade de Deus. É muito fina. Eu não vi a santidade. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. Ouviu-se a palavra dele através de uma chama de fogo, através de uma correção e por aí. Mas ninguém nunca viu Deus, porque ele é espírito e nós não temos a nós não temos a autoridade de falar com o espírito, pois nós somos espíritos vivos e ele é espírito eterno. E o espírito eterno é muito fino, muito fino. Nós, quando lembrarmos da palavra de Deus, da infinidade, da fineza que é a palavra de Deus, nós devemos parar um pouco e pensar a santidade de Deus, o tanto que ela é grande, não tem fim, não tem barreira do outro lado, não tem distância, nem não tem limite. Então, é uma coisa que nós fica confuso, porque nós não sabemos como é que é. Então, gente, vamos ter mais cuidado com nossa vida espiritual. Principalmente com nossa vida espiritual. Porque quem está no Espírito, quem está ligado a Deus no Espírito, ele está salvo, ele está guardado, ele está com saúde, ele está com paz, ele tem tudo, mas se falhar um pouquinho, Deus não se mistura, Deus não faz breganha com nada. Então, Deus não se mistura. Se você saiu da presença de Deus um pouquinho, ele saiu da sua presença. Não é que ele deixe você só, mas ele saiu da sua presença. Mas ele nos deu um anjo para nos acompanhar, um anjo que é o Espírito Santo. Então, ele dirige o anjo e o anjo nos dirige. É uma autarquia que nós temos diante de Deus, é o Espírito Santo. Meus irmãos, eu sei que tem mais coisa para me falar, mas eu não lembro, porque já tem dias e eu ainda não tinha testemunhado isso para vocês, por falta de ocasião.
Mas eu peço a vocês que daqui para frente, preste atenção no que você está fazendo, aonde você está pisando, onde você está pensando, aonde você está colocando a sua vida espiritual, o seu amanhã. Às vezes nós fazemos um negócio e temos muitas oportunidades de dar o calote nas pessoas, mas nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma, porque o menor calote que nós der é maior do que o grande. E nós devemos prestar muita atenção nisso. Procurar viver mais para a santidade de Deus, pelo menos lembrar um pouquinho todo dia, que é muito fino, é muito incompreensível. Então nós temos que aprender a chegar para perto da santidade de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar só até aqui, mas com o tempo a gente vai descobrindo o que aconteceu mais nesse momento e que, se aparecer, nós daremos testemunha, nós não queremos esconder nada. Nem que nós falemos com uma pessoa e ele fala assim, é um tolerão, mas nós queremos falar com ele. É nossa obrigação. Meus irmãos, muito obrigado por atenção, muito obrigado. Que Deus ilumine vocês, a cada um, conforme a vontade dele, que nós somos projetos de Deus. No dia que nós nascemos, no dia que nós fomos gerados, foi feito um projeto em nossa vida. E esse projeto só se acaba no dia da eternidade, no dia da volta de Jesus. E só Ele pode, só Ele sabe todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, que eu estou terminando o meu testemunho. Se eu lembrar demais, eu falo com vocês depois. Em nome do Senhor Jesus. Amém?